Boa noite, boa noite. Graça e paz. Que privilégio estar novamente com todos vocês. Vos saúdo na paz de Cristo. Queridos irmãos e amigos do Derramar em Casa, que estão nos vendo pelo Zoom, nos assistindo pelo Zoom e também, ao mesmo tempo, live pelo YouTube. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de poder estar com essas queridas pessoas em vários estados ao mesmo tempo. Para quem não me conhece, sou o pastor Rui Rebelo do Ministério Derramadas Águas, aqui de Porto Alegre. Mais uma vez, precisamos de ter os nossos ingredientes básicos, Bíblia Sagrada, bloco de anotações, de repente o seu aparelho, celular, tablet, notebook, e se prepare para mais um tempo glorioso com o Senhor, dentro de um estudo prático, mas específico e objetivo para a sua e para a minha vida. Amém? Não quero me excluir do processo, eu aprendo junto. Tenho que aprender, reaprender, relembrar, estudar novamente, resumir para sintetizar as informações no máximo, em até um período de 50, 55 minutos, quase uma hora, e depois me comunicar o mais específico possível na unção do Senhor, na linguagem que todos possam nos entender. Amém? Essa é a dinâmica da gente fazer essas reuniões online. Embora eu prefira o presencial, porque a gente fica próximo, a gente se comunica, a gente interage, não apenas por palavras, mas também pelas nossas ações, ok? Mas eu creio que é muito oportuno a gente poder ficar assim à distância e, ao mesmo tempo, eletronicamente juntos. Queridos, vamos diretos ao assunto esta noite. O assunto era: descubra o seu propósito, ou seja, qual é o nosso propósito, uma vez que aceitamos a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Descobrimos que Ele tem um plano para nós e descobrimos que Ele desdobra esse plano de uma forma individual e também de uma forma coletiva, em grupo, ok? Trabalhando de uma maneira adequada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu gostaria que nós pudéssemos, então, sinalizar esta noite o nosso tema dentro do assunto: descubra o seu plano, o seu propósito, portanto, qual é o seu plano divino, e aceite como é que ele se desenrola depois ao longo da sua vida cristã aqui assim na Terra. O tema, então, hoje especificamente, vamos falar como é que nós podemos ser produtivos. Como ser produtivo, ou seja, como abraçarmos as tarefas do plano divino e levá-las a contento de uma maneira que possa ser considerado uma maneira excelente, uma maneira eficiente e uma maneira que agrade a Deus. Vamos rapidamente recapitular a primeira parte do estudo, uma vez que tivemos uma semana de interregno devido às minhas viagens ao estado de Santa Catarina. Então, queridos, na semana de 12/9, de terça-feira retrasada, nós falamos como agradar a Deus. Eu tracei apenas alguns planos, passos preliminares, para imbuir todo mundo a ficar preparado para receber esta segunda parte da mensagem. Então, nesta segunda parte da mensagem, nós precisamos entender que um primeiro aspecto é como agradar a Deus. Ou seja, esse como agradar a Deus é identificar o nosso chamado a partir de nós podermos identificar atividades específicas
nesse chamado e como faremos isso para agradar ao Senhor. Vamos fazê-la de uma maneira em que serviremos localmente no nosso ministério, serviremos na igreja. Como é que a nossa vida de oração precisa de ser mais complementada, ou, portanto, mais intensa? Como é que a palavra de Deus, a voz da palavra de Deus, passa a nos orientar de acordo com as instruções para não falharmos em levarmos adiante o que Deus quer que a gente faça através de nós, ok? Então, isso, ao ser identificado, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entendermos que há um alinhamento. Eu estou recapitulando a primeira lição. Esse alinhamento pessoal é entrarmos em alinhamento, identificando de uma maneira mais clara o plano de Deus. Às vezes entendemos um plano macro de Deus para a nossa vida e levamos algum tempo para entender que há um processo para entendermos no detalhe como é esse plano de Deus aplicado a nós mesmos. Isso não é instantâneo. Normalmente nunca é instantâneo a gente identificar esse plano do Senhor, especificamente para nós. Então, podemos entender que é um processo. Espero que todo mundo entenda que o processo é um conjunto de etapas, de coisas que vão, de atividades e de situações que vão uma se juntando ao outro. Esse processo é contínuo e vai durar o resto da nossa vida, uma vez identificado o nosso chamado para atender ao Senhor. É maravilhoso, ok? Não é monótono, jamais. Se é monótono é porque alguma coisa não está sendo ainda compreendida. O outro aspecto nesse alinhamento pessoal é que nós passamos, então, a conviver com sinais maravilhosos. E como é que isso, sinais no sobrenatural, como isso nos traz a uma ocorrência que passa a ser para nós uma ocorrência mais normal. Para nós é normal, para os outros é apenas o sobrenatural de Deus se manifestando. E isso precisa ocorrer por quê? Para que nós possamos continuar essa jornada animados a fazer e a dar continuidade àquilo que Deus diz que é para nós fazermos. Então, precisa de haver uma retroalimentação, uma alimentação contínua de nós querermos o tempo todo testemunhar Cristo para os outros. Você está comigo? Amém? Então, testemunhamos Cristo aos outros de várias maneiras, através do nosso comportamento, através dos nossos exemplos, através das nossas experiências e através daquilo que falamos da santa palavra de Deus, de como ela tem realmente nos santificado e nos ajudado, nos tem suprido e nos tem auxiliado, nos tem curado, enfim, uma série de aspectos das áreas da nossa vida, como elas têm sido alinhadas por Deus. A parte que eu vou mais enfatizar hoje é como nós precisamos de cumprir esse plano de Deus e perceber simultaneamente, portanto é um alerta, para alguns obstáculos. Esses obstáculos, por incrível que pareçam, são obstáculos que a gente não percebe numa primeira instância, que estão conosco. Amigos, família, várias situações no nosso trabalho, no nosso emprego, nos nossos ensinos, na faculdade, na escola, no tempo de entretenimento, de lazer que a gente tem. Tudo isso nos leva a nós podermos identificar como um alerta possíveis obstáculos que têm indiretamente
o objetivo de nos desviar da rota da fé. Ou seja, temos um plano com Deus e essa rota tem que ser cumprida. Como uma rota, temos que seguir esse caminho. Então, vai haver inúmeras oportunidades para que esse caminho tenha uma série de desvios. Se não percebermos isso, pensamos que estamos com Deus e realmente não perdemos nossa salvação, só apenas nos desviamos da rota e do plano que Deus queria para a nossa vida. Eu vou usar mais uma vez o exemplo do apóstolo Paulo. Na primeira igreja, um pouco também do apóstolo Pedro, que na primeira igreja, no primeiro século, depois do batismo do Espírito Santo, receberam a incumbência direta do Espírito Santo para a vida deles. O apóstolo Pedro, para como ele se comportaria para com o seu povo, portanto, para os judeus, e como o apóstolo Paulo se comportaria em levar essas boas novas para o mundo pagão, os gentios, toda aquela parte da Ásia Menor, ok? E até os confins da terra, graças ao trabalho do apóstolo Paulo, a Igreja do Senhor começou a se edificar. E se hoje estamos falando sobre isso, deve-se ao esforço e à excelência de cumprimento de plano de divino para a vida do apóstolo Paulo, para as equipes que ele preparou de discípulos, portanto, de missionários, do quíntuplo ministério, tá? Que nós hoje desdobramos como o quíntuplo ministério, para fazer com que essas verdades fundamentais chegassem até nós nos dias de hoje. Então, queridos, vamos entender também que a própria palavra de Deus, a sua voz, nos explica, nos abre claramente e nos chama a atenção para o trabalho do adversário, vulgo Satanás, ou seja, o diabo, que de João capítulo 10, versículo 10, Jesus chamou de ladrão. Veio para matar, roubar e destruir toda e qualquer coisa que a humanidade faça em prol da unidade e em prol de seguir a Cristo, ok? Então, agradando a Deus com prazer e com satisfação, passa a ser o tema que eu vou dar início esta noite. Não importa a sua simplicidade, das suas atividades, das suas ações e as minhas, Deus vai fazer com que o que é inimigo desse processo passe a aceitar e a não nos interromper naquilo que a gente está fazendo aqui na Terra. Então, vamos também observar que os dons do Espírito Santo crescerão em nós, nós desenvolveremos frutos do Espírito, o fruto do Espírito, ok? E, automaticamente, nós também passamos, então, com tudo isso, a usar as ferramentas espirituais, que são os dons espirituais, divididos em 3 categorias: dons que revelam algo, dons que fazem algo e dons que edificam algo, ok? 3, ao todo 9 dons. E eles operarão na medida em que nós deixarmos e permitirmos que o nosso caráter, o nosso espírito recriado em Cristo, possa operar e fazer brotar o fruto de Deus, portanto, os ingredientes do caráter de Deus no nosso próprio caráter. Portanto, chama-se a isso o fruto do Espírito Santo em nós, no nosso espírito. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Amém, irmãos? Então, começamos a ser produtivos quando a gente vai abraçar a graça de Deus.
de uma maneira mais profunda, porque todo mundo entende que a graça de Deus é o favor imerecido de Deus. E muita gente estaciona por aí. Isso é apenas uma frase inicial que, como um guarda-chuva, vai guardar e representar tudo que é graça de Deus. Então, vamos dar alguns desdobramentos para isso. Vamos estabelecer fundamentos em nós e através de nós. Vamos deixar a palavra se tornar viva para que os outros possam criar gosto e também seguir as instruções da palavra de Deus, portanto, a Bíblia Sagrada. Vamos entender a revelação que está em nós fazermos produtivamente o trabalho do Senhor aqui na Terra, não apenas nas nossas habilidades naturais, mas operando nesses 9 dons do Espírito. E isso vai refletir uma maneira dinâmica de como é que a gente vai testemunhar a Cristo, como é que nós vamos ministrar aos outros, como é que nós vamos servir em equipe. Por quê? Porque individualmente outros também estarão fazendo a mesma coisa que nem nós, e como é que nós podemos trabalhar interagindo como equipes para alcançar variados objetivos ao mesmo tempo. E também, juntamente com tudo isso que eu falei, nós podermos aprender a fluir na unção de Deus. Ok? Então, ao fluirmos na unção de Deus, portanto, ao sermos empoderados no poder de Deus para fazer certas coisas, nós precisamos, então, de ter já chegado a esse ponto e amadurecido que jamais devemos agir com esse empoderamento dos dons e das demais questões sobrenaturais no poder de Deus e fazer comparações com a operação ou a maneira com que os outros fazem as mesmas coisas. Não podemos, portanto, nos compararmos com os outros que também estão operando em dons similares. Ou seja, não se compare com os outros ou tente competir com o chamado de Deus na vida deles. Ok? A palavra de Deus é bem clara, ela quer total humildade, porque não há dom maior nem menor, e também não é para fazermos comparações uns com os outros no sentido julgativo, no sentido de querermos criar comparações e fazer comparações em termos mais individuais, para que o resultado seja eu sou melhor que ele, eu sou melhor que ela, isto ou aquilo. Isso simplesmente não vai ser aceitável por Deus. O segundo aspecto é que devemos fazer aquilo que Deus nos tem chamado para fazer com excelência. Portanto, sermos produtivos para aqueles que precisam de chegar a Deus. Então, a nossa produtividade espiritual, vamos chamar assim, precisa de ser para alcançarmos com eficiência os outros que ainda não estão sendo agregados no reino dos céus. Você está entendendo? Ou seja, estarmos dando uma continuidade do amor de Deus sendo transmitido para os outros, conforme Jesus nos deu a arrancada inicial enquanto esteve aqui na terra. Ok, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Por último, o terceiro aspecto é como aplicarmos os talentos e habilidades individuais da maneira certa. Nós mesmos, se fizermos isso de acordo com a direção do Espírito Santo, iremos ver esse resultado. Então, rapidamente, nós temos agora alguns minutos pela frente. Vamos então, agora, depois dessa recapitulação, foi uma recapitulação onde eu agreguei já os passos que nós vamos esta noite conversar, ok? E estudar um pouco mais
profundamente. Então, vamos começar com a palavra de Deus no livro, na carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos 10 e versículos 11. Versículos 10 e 11. Vou ler para vocês, ok? Todos encontraram? Primeira carta a Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. O apóstolo Pedro, claramente, na sua linguagem simplificada, nos diz o seguinte: servi uns aos outros conforme cada um, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. No versículo 11 ele diz assim: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Para quê? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Orem comigo 10 segundos, por favor. Pai, nós concordamos com esta palavra. Pai Celestial, em nome de Jesus, ensina-nos todos nós, mais uma vez, a relembrar como temos que ser produtivos, te agradando no nosso chamado, atendendo aos teus propósitos através das nossas vidas aqui na Terra. E, Senhor, transfere a tua unção de orientação, a tua unção de sabedoria, a tua unção de conhecimento, a tua unção de cura, a tua unção de preparação, de capacitação para todos os que estão assistindo este estudo agora, neste momento, e que isso possa ser um marco divisor na vida deles, para a tua honra e tua glória, no nome de Jesus, assim declaramos e pedimos. Amém, amém. Queridos, eu observei que esta carta de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, tem umas palavras-chave no grego original fenomenais. Uma delas é a palavra carisma. A outra é a palavra lambano. A outra é a palavra ekastos. A outra é a palavra diaconeio. A outra é a palavra oikonomos. A outra é a palavra poikilos. E a outra é a palavra logion. A outra é a palavra eschuos. E a outra é a palavra coregeio. Amém? Eu não quero que vocês jamais tenham pretensão de vocês decorarem essas palavras. E eu vou falar elas rapidamente, mas eu decidi elencar todas elas dessa forma, graças a uma boa concordância bíblica que a gente tem, tanto através do nosso celular como em livro. Então, elas expressam o sentimento original. Isso quer dizer que Deus quer que a gente aprofunde o mais rápido possível, aprofunde toda a compreensão necessária que pudermos das palavras originais, ou seja, Deus nos deu instruções através da revelação desses nossos primeiros irmãos na fé, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, há 2000 anos atrás. Muita coisa já se passou, falamos uma linguagem diferenciada hoje, com vários sinônimos, temos várias línguas aqui assim na Terra. O português é uma língua de quarta, quinta grandeza, falada no mundo, talvez a quarta ou a quinta língua mais falada no mundo. Então, isso representa que ela já tem um potencial e uma capacitação muito boa, gramaticalmente falando, mas outras línguas não tanto. Então, como colocar isso tudo numa linguagem que a gente compreenda o profundo sentido delas? Por isso que, ao olharmos o original dessas palavras, nós vamos ter uma compreensão maior.
amém, do que representam esses textos originais. Amém, queridos? Vamos, então, entender o seguinte. O primeiro aspecto que nós precisamos, então, para sermos produtivos, quando a gente percebe a direção e o chamado do Senhor para a nossa vida, o primeiro deles é nós usarmos e recebermos para usá-los. Não é recebermos para dizer que temos os dons de Deus, não. É recebê-los porque estaremos usando eles. Esses dons do Espírito Santo são ferramentas espirituais gratuitas que o Senhor nos dá para nós sermos produtivos. Então, nós vemos aqui, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo levantou a igreja de Corinto como equipe. Permite, garganta um pouco seca e um pouco sensível a toda essa mudança de clima com essa chuva, que agora também já chegou a Santa Catarina. Então, Paulo levanta a igreja de Corinto, voltando ao nosso assunto, e ele levantou essa igreja de Corinto, que depois se ramificaram em inúmeras igrejas, mas ela se tornou a igreja mais capacitada e poderosa dos dons, operando nos dons do Espírito no primeiro século, na Ásia Menor, ali no que nós hoje conhecemos como a Turquia Ocidental. E ele não fez isso sozinho, ele precisou capacitar várias equipes, precisou chamar e consagrar várias pessoas para vários ministérios. Para vocês terem uma ideia, Atos capítulo 18, se você ler daí por diante, você vai ver que quando Paulo sai da Grécia e ele se dirige a Corinto, Deus abriu as portas de tal forma que ele gasta 1 ano e meio consecutivamente ali, pregando a palavra de Deus e formando pessoas, trazendo o corpo para a igreja de Cristo ali naquela região. E era um mundo gentil, era um mundo pagão, era um mundo tremendamente devasso, idólatra e uma série de outras coisas, tá? Então, racionalmente falando, parece que era o pior lugar de todos para se levantar a maior igreja de todos os tempos na Ásia Menor, portanto, naquele mundo que estava chegando 60 e poucos anos depois do advento do Senhor Jesus ter sido assunto aos céus, ressurreto aos céus. Então, o Império Romano já em tremenda decadência e fazendo tudo que é questão errada, e o Evangelho do Reino crescendo a 1000 por hora. Então, Paulo foi o arquiteto, ele foi um arquiteto, foi como um arquiteto que começou a dar corpo à igreja de Corinto. Ele pregou, ele ensinou, ele capacitou, ele curou os doentes, ele usou os seus dons e as suas habilidades de gerir com grandes pessoas e não mediu esforços para que esse pessoal fosse cheio do Espírito e recebesse o melhor de Deus. E é por isso que eu uso e nós usamos hoje em dia a Igreja do Senhor na Terra, os grandes exemplos do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. Tem outras pessoas que também são um grande exemplo em alguns assuntos. O apóstolo Tiago, o apóstolo Judas, o apóstolo João, enfim. E, acima de tudo, os princípios imutáveis que o Senhor Jesus nos deixou nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok. Então, queridos, se nós lembrarmos de 1 Pedro 4,10, nós vamos ver que ele fala que a graça superabundante de Deus foi concedida ao Senhor por todos nós. Então, vamos olhar os passos, mantenha a sua Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Deixa eu preparar aqui a minha. 1 Pedro 4, 10.
1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, e vamos deixar aqui assim isto ser um exemplo para nós. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, servir uns aos outros é realmente trabalharmos em equipe, ou seja, andarmos e servirmos em comunidade. Uma parte explicada, que eu explico em outros estudos, é que não apenas nós precisamos, como sementes no nosso coração, semear essas verdades divinas, e o nosso coração tem que ser subdividido em 3 terrenos. O terreno da intimidade com Deus tem que ter certas sementes. O terreno do saber servir e trabalhar em equipe é outro tipo de terreno, tem outras sementes. E o saber depois aplicar esses frutos para o trabalho em comunidade, portanto, trabalharmos como corpo individualmente e, ao mesmo tempo, em comunidade, servindo tanto na igreja como fora da igreja, nós precisamos de entender que há esses 3 tipos de terreno na nossa vida. E esses tipos de terreno requerem que a gente crie raízes em cada um desses terrenos. Porque se essas raízes forem fracas, o terreno desse solo, tanto da intimidade como do servir em grupo, em trabalho, como o servir em comunidade, ok? Portanto, no corpo de Cristo, vão ficar sensíveis e vão ficar fracos. Então, precisamos não apenas de deixar essa árvore crescer adequadamente para produzir o fruto, levando um certo tempo. Por quê? Porque é o tempo que vai levar as raízes de cada um desses solos a poderem se ramificar e aprofundar sua sustentabilidade, para que essa árvore fique direita, fique ereta, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Saber quais os dons que nós operamos. Vamos lá, assim, rapidamente, entender, ok? Dar, o contribuir, ser-se generoso para com o outro, aplicarmos a nossa vida a sermos de socorros, de auxílios para aqueles que precisam, dons de pregar, dons de ensinar, dons para orar e curar doenças e libertar pessoas oprimidas pelo diabo, dons que levam uma boa administração, dons da adoração, dons para o louvor, dons que levam a uma boa reconciliação, montar equipes, como é que a gente pode ser coach para pequenos grupos, etc. Tudo isso está incluso na maneira como Deus nos dá esses dons e nós os aplicamos na prática. Então, agora vamos entender, ok? Pegaram isso? Amém. Então, agora avancemos mais um passo. A graça de Deus é o divino atributo para todos nós, para podermos operar dessa forma. Mas deixe eu explicar. Não saí de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primeiro aspecto, servir conforme o dom que você recebeu. Essa palavra ali no original é carisma. E carisma ali é plural. Significa os dons do Espírito Santo, a sua variedade, aqueles 9 dons à disposição para nós operarmos neles. Mas não significa que individualmente nós estaremos operando nos 9 dons. Não. O corpo de Cristo, ou seja, a equipe, Cristo cabeça e nós todos, a equipe, operamos nesses
novos dons. Cabe salientar o seguinte, que não são as nossas habilidades naturais que nos vão fazer a gente operar nesses dons de graça divina. A graça de Deus é o favor imerecível de Deus da nossa vida. Então, se é um favor, o que está vindo gratuitamente a nós? Os dons do Espírito, o seu empoderamento, a sua unção, para nós podermos fazer o que é melhor para o próximo. Mas tudo isso vai funcionar num fruto único, que é o fruto do amor, ágape, o amor divino. Porque o apóstolo Paulo salienta em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 em diante, ainda que eu falasse a língua dos homens, e ainda que eu, de todos os homens, e ainda que o meu corpo fosse queimado para dar em benefício do próximo, não serviria de forma alguma, para coisa alguma, e seria como um sino que retine e que apenas faz som. Por que é que ele diz isso? Se eu não tivesse amor. Ou seja, o amor ágape é que é o grande guarda-chuva como um guarda-chuva para agregar todos os dons em operação. Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que os dons, o amor de Deus é derramado como um todo em nossos corações pelo Espírito de Deus. Então, já foi derramado. Essas sementes, eu agora preciso de dar crescimento. Precisa criar raízes nesses 3 solos e essa árvore precisa de crescer e dar fruto com abundância. Amém? Então, queridos, não são as habilidades naturais só que contribuem para sermos produtivos, e sim as habilidades sobrenaturais, portanto, os dons do Espírito. Isso quer dizer que precisamos nos desenvolver para sabermos usar adequadamente os dons do Espírito Santo naquelas 3 categorias que eu falei há pouco. A graça divina, então, é que nos vai capacitar para operarmos dessa forma e agirmos na forma sobrenatural enquanto estamos aqui, naturalmente, levando adiante aquilo que Deus nos tem melhor para fornecer. Portanto, graça de Deus, considere que também é o empoderamento, vamos usar uma palavra mais moderna, o empoderamento divino para realizar as atividades do seu e do meu chamado, ok? De como Deus quer que a gente tenha a nossa ação aqui na Terra. Ainda temos alguns minutos, então vamos entender como ministrar, então, conforme os dons que estamos recebendo. Existe uma maneira específica como é que nós vamos fazer isso? Existe, e ela é bem simples. Então, embora a palavra de Deus seja simples no seu explicar, nós precisamos saber aonde procurar isso, ok? Então, eu já vou citar alguns versículos, mas entendam o que está por detrás disso, que compõe como nós ministramos às outras pessoas, como aplicamos os dons às outras pessoas, ok? Então, o primeiro aspecto do como fazer isso é entender que esse dom nos é dado para nós beneficiarmos os outros. Se eu tenho dons de curar em mim, quando eu oro por alguém, é para alguém ser curado. Especificamente, alguns anos atrás, não tantos assim, mas alguns anos atrás, o Senhor disse que se eu impusesse mãos em pessoas que tivessem problemas com ossos, desgaste de ossos, inflamações de nervo ciático, coluna, etc., por aí, na perna, no joelho, nas junções, nas articulações, as pessoas seriam curadas. O que é que tem acontecido? De uma maneira prática, eu oro pelas pessoas e grande parte delas recebem quase que cura instantânea. Amém? Você talvez tenha outra aptidão quando você ora pelos doentes,
Mas algumas pessoas não têm especificamente os dons de curar, oram ao natural para que a pessoa seja curada de dores e as dores possam desaparecer, e essa pessoa é sarada quando essa pessoa ou os aconselha, ou cita a palavra, ou impõe as mãos, sem haver um dom específico. Romanos capítulo 16, versículo 23, o apóstolo Paulo diz uma coisa interessante. Ele relata assim: saúda-vos Erasto, o tesoureiro da cidade em Corinto, a todos vós, a igreja que está em Roma. Então, queridos, Romanos capítulo 16, versículo 23, esse irmão era uma alta personalidade da cidade de Corinto. Ele era praticamente o tesoureiro, era o financeiro daquela cidade, praticamente o administrador de toda a parte monetária daquela cidade, ok? Então, vocês veem, e ele, Paulo considerava ele um bom dispenseiro, um bom conselheiro. Então, isso quer dizer que não é apenas uma pessoa leiga que vai ser um bom dispenseiro do Senhor. Temos também pessoas bastante cultas. Os dias de hoje são recheados de pessoas que têm ensino médio e têm segundo grau em faculdade, têm ensinos superiores. Então, são pessoas que são boas dispenseiras e, ao mesmo tempo, pessoas bastante cultas. Amém? E elas operam nos dons, servindo ao corpo, junto com alguém que, de repente, não cursou uma faculdade, tem apenas um curso técnico, ou alguém que nem sequer um curso técnico tem, usando o exemplo aqui no Brasil, mas é um prático na atividade que ele faz e serve com amor e com dedicação. Não esquece, gostaria que nós pudéssemos enfatizar isso mais uma vez. Não esqueçamos todos. É para todas as classes sociais que o mundo de hoje moderno subdividiu. Deus não estava nisso. Ele chamava a atenção que a classe mais abonada e rica realmente teria dificuldades em servir ao Senhor, porque precisava de passar por uma grande quebra de paradigmas em não ser e não deixar e não ter e não carregar o seu coração nas riquezas, porque normalmente quem é bem abonado, quem é rico, tem dificuldade em baixar isso para uma segunda, digamos assim, um segundo nível de responsabilidade, priorizando as coisas do Senhor. Quem tem menos posses financeiras e materiais vai dedicar de primeira mão melhor aquilo que ele quer fazer para Deus, certamente, e vai servir ao Senhor com aquilo que melhor puder ser suprido através da sua vida. Mas, num todo, ambas as classes, tanto quem está mais rico ou quem não tem tanta riqueza assim, servirá aos senhores com excelência se aprender a ser bom dispenseiro. Então, já nos restam alguns minutos, eu vou correr um pouquinho mais, porque é muito importante, porque eu estou falando de uma forma prática e simplificada. Claro que poderíamos trazer uma série de desdobramentos, ok, queridos? Mas vamos simplificar a questão. O apóstolo Pedro enfatizava que todos temos que ser bons administradores, ricos, pobres, medianos, etc., dos bens que Deus nos provê e disponibiliza. Que bens são esses? São os dons sobrenaturais. Ele nos dá bens naturais, mas os dons sobrenaturais, os talentos sobrenaturais, é que temos que ser bons dispenseiros deles. Eu pasmo em ver pessoas que não têm desejo, talvez porque muita gente não é ensinada nisso,
não têm desejo ou porque acham que não merecem operar nos dons, de operar nos dons do Espírito. Peça para o Espírito Santo, alargue esse seu pensamento, porque o Espírito Santo quer distribuir os seus 9 dons para todos nós. Amém? Sem fazer acepção de pessoas. Portanto, fazer uso dessas habilidades sobrenaturais é algo muito importante. Agora entenda o seguinte: essa graça multiforme de Deus, que, lendo novamente, 1 Pedro diz assim, tá? No final do versículo 10, sede bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, diz assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. Então, queridos, essa multiforme graça de Deus precisa de ser entendida que é uma manifestação completa da graça de Deus, a sua vida e a minha vida. Portanto, é uma manifestação dos dons do Espírito, é uma manifestação da evidência do fruto do Espírito, também dividido em 9 categorias. Como é que o amor de Deus se propaga através da sua vida? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, etc. E como é que esses dons nos levam a gente fazer as coisas conforme Deus assim quer. Então, nós precisamos entender que esses dons, na realidade, são como o apóstolo Pedro usa as palavras no original, dizendo que eles são como um evento coreografado para todos verem. Por isso que eu citei todas aquelas palavras gregas. A palavra grega oráculos representa termos um conhecimento vasto das verdades fundamentais da palavra de Deus. O Salmo 101, versículo 3, vamos lá rapidamente. Salmo 101, versículo 3, nos diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Salmo 101, versículo 3, nos diz assim, vamos lá. 101, versículo 3. Salmo 101, versículo 3. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. E o versículo 2 diz: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Oh, aleluia! Quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. E olha o que diz o versículo 3. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, o segundo aspecto desse manifestação da graça em nós, de uma maneira abrangente, é nós sermos canais dele para aquele que precisa. Amém? É nós sermos honestos acerca das verdades de Deus, sermos íntegros, sermos santificados, sermos pessoas que não ostentam, também andarmos recheados de mundanismo, de ativismo, seja ele religioso ou qualquer outro ativismo. Operarmos na habilidade do Senhor. O que diz Efésios capítulo 6, versículo 10? Paulo, no final dessa carta aos Efésios, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É a palavra grega que o Senhor diz aqui, que é a palavra eschuos, ou seja, a capacitação
do poder de Deus, que move o braço de Deus através daquilo que nós falamos, daquilo que nós impomos mãos, daquilo que nós fazemos aqui na terra, em prol de anunciarmos o reino de Deus para os perdidos. Amém? Então, faça a seguinte pergunta: Deus capacitou você? Se Deus capacitou você, faça isso com excelência. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, nos diz claramente que tudo tem que ser feito debaixo do sol, aqui assim na terra, com aprimoramento. Amém? Queridos, então, em função disso, eu quero trazer, então, para vocês uma conclusão sucinta, mas, rapidamente, já que eu citei aquelas palavras gregas que eu li há pouco, eu quero trazer a vocês que a palavra ekastos é a palavra servir uns aos outros, com amor. A palavra lambano quer dizer aceitar, receber e tomar posse daquilo que Deus nos quer dar, e não devolver para Deus e dizer: Senhor, se tu quiseres, define qual é o dom que tu queres que eu opere. Não, Senhor, eu quero operar nesses dons que estão à disposição, não por merecimento, mas por graça. Amém? A palavra kalos quer dizer que é bom, esses dons são bons, são nobres, eles contêm boas habilidades, são habilidades sobrenaturais. A palavra carisma, já falamos, são dons e habilidades divinas, ou seja, é a palavra plural para esses dons no original. A palavra diaconeio é a palavra que tanto representa falar como ministrar. Portanto, ministrar, pregar, ensinar e anunciar a Bíblia Sagrada. A palavra oikonomos quer dizer dispenseiros. Dispenseiros quer dizer alguém que administra com responsabilidade. A palavra poikilos está tudo contido no original, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Representa a multiforme graça, a diversificação desse poder contida nesses dons que Deus nos deu. A palavra logion representam as verdades de Deus, ou seja, como somos o canal, como ser o canal de voz de Deus para quem não conhece a Deus. E a palavra Eschuos é a força, é o poder que Deus supre. E temos, por último, como uma grande coreografia, a palavra coregueio. E essa palavra coregueio representa um grande coral, também era usada para ser um grande coral. É assim que Deus quer nos ver operando nos seus dons, meus queridos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ao dizer isso, vamos então dar um encerramento sucinto para entendermos que, amém? Entendermos que, vamos lá, Ageu entendermos e vamos tirar em conjunto algumas conclusões. Você entendeu o chamado de Deus, ele te dá o melhor para você ser exitoso aqui na Terra, é importante sermos produtivos. Claro, esses dons são tão fantásticos que você vai descobrir nesse processo quando é que Satanás está matando, roubando e destruindo, quando é que ele vai tentar você e você vai trazer e preparar como um muro de proteção e vai repreender esse processo das trevas. Como é que você vai fazer a palavra de Deus ser uma grande armadura? E como é que você vai explicar
a grandeza do reino dos céus para quem estiver te ouvindo, além de curar e libertar essas pessoas. Ageu capítulo 2, versículo 8, Salmo 24, versículo 1, Salmo 50, capítulo 10 a 12, observe o que diz lá. Salmo 50, versículos 10 a 12, diz assim: pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, são meus todos os animais que andam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Ok? Então, olha a grandeza de Deus, que a própria sua palavra nos diz que ele tem. Então, na realidade, queridos, estamos concluindo, tudo é do Senhor. A graça de Deus te dá capacidade para você se desenvolver nesta vida e operar em tudo aquilo que o Senhor te deu. Amém? Reconhecer isso sempre é uma grande virtude. Ser bom e fiel servo tem a ver, é as mesmas palavras usadas com a parábola dos talentos, que o Senhor Jesus disse, o servo, o seu senhor saiu para viajar e distribuiu 5 talentos para um, 3 talentos para o outro e 1 talento para o outro. Um servo que recebeu 1 talento não usou esse talento, porque achava que Deus, como deu menos talentos para ele, aquele 1 ele ia apenas guardar para depois o devolver. Queridos, não sejamos como esse servo inútil que recebeu algo de Deus e nunca o usou a favor do reino. Você recebeu 1 talento, use-o para o reino, o Senhor vai te acrescentar outros. Você recebeu 3, use-os para o reino. Você recebeu 5, use-os para o reino. Amém? E Deus sempre multiplicará esse processo. O apóstolo Paulo fala de igual forma em Efésios capítulo 6, quando ele escreve à igreja dos Efésios, e ele fala em Efésios no capítulo 6, versículos 7 e 8, ele diz assim: sirvam de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não faz acepção de pessoas. Então, Paulo fala de igual forma para os Efésios. Portanto, queridos, nós nos motivamos, precisamos nos motivar para sermos produtivos para Deus. Estas são as grandes orientações. Amém, amém, amém. Queridos, eu poderia desdobrar numa série de outras coisas, mas eu creio que se você ficar atento ao que nós falamos neste estudo que começou na terça-feira de 12/9, e agora essa parte prática no dia de hoje, quase no final do mês de setembro, vocês vão perceber que isso vos dará, e assim eu espero, grande crescimento espiritual. Amém? Põe a mão no seu coração e concorde comigo. Pai Celestial, está dado esse recado de como te atendermos e operarmos nesses dons. Senhor, os dons de ministério, que é o quíntuplo dom são pessoas que operam no ministério de profeta, pessoas que operam no ministério de apóstolos, pessoas que operam no ministério de evangelismo, pessoas que operam como evangelistas, pessoas que operam como pastores e pessoas que operam como mestres ou ensinadores da tua palavra. Agrega a todos nós, trabalhando e usando esses dons do Espírito como canais para atingirmos esse
esse mundo perdido. E dizemos todos concordando, Maranatá, ok? O judeu fala ainda hoje isso, Maranatá. O que é Maranatá? No português prático, muita gente diz Maranata, ok? Não importa a entoação que você diz, apenas a que você compreenda que ela representa, ora vem, Senhor Jesus, e que o Senhor venha e nos encontre todos trabalhando para a sua honra e glória, anunciando o evangelho do reino e trazendo as boas novas de Cristo, libertando os cativos de doenças, de enfermidades, de opressões. Amém? Vamos ficando por aí no nosso estudo e agora, no nome de Jesus, vamos à lista de oração, que já está complementando uns pedidos de oração, ok? Uns pedidos de oração que eu trouxe de algumas pessoas lá do Balneário Barra do Sul da semana passada. Estive num culto caseiro logo na terça-feira, quando assim lá cheguei, e a irmã Antônia Araújo, ela é uma mulher que está temporariamente ali em Santa Catarina, mas é uma mulher do Pará. E ela disse, irmão, preciso muito que Deus me ajude em algumas áreas da minha vida. Eu percebi que Antônia Araújo precisa de salvação do reino. Orei por ela. Ela me pediu oração por outras pessoas. Ela deve estar nesta hora já voltando para o Pará. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos pela Antônia Araújo. Senhor, alguma enfermidade também acomete ela, na autoridade e no nome de Jesus, para a tua honra e tua glória. Senhor, seco a Antônia Araújo, em nome de Jesus, lá em Balneário Barra do Sul e talvez já a caminho do Pará. Amém, amém. Senhor, o Ronei que está com esclerose múltipla nos seus nervos, tanto do braço quanto da perna, ele já vem sofrendo esse desgaste há alguns anos, mas eu orei por ele lá em Barra do Sul, neste domingo passado. Ele começou a mexer melhor, a mover melhor o seu braço esquerdo. Seu braço direito ele não conseguiu mover, nem levantar tanto. E ele começou a mover também uma das suas pernas melhor. Eu fiquei deveras sensibilizado pelo esforço, pela fé que aquele homem estava fazendo e orados ali em conjunto, e o Senhor já começou a operar. Vamos orar pelo Ronei. Pai, em nome de Jesus, o Ronei agora, se você estiver assistindo ou assistir este finalzinho desta reunião, continue a mover os seus braços, continue a mover as suas pernas, em nome de Jesus. Agora, faça algo correspondente à sua fé, no nome de Jesus. Continue sendo curado, agradecendo ao Senhor a cura gradual que o Senhor está fazendo na sua vida. Beatriz, essa querida jovem que ficou 4 meses em coma, também lá da igreja de Maré Alta. O Ronei e a Beatriz são da igreja Maré Alta de Balneário Barra do Sul. Agora, na autoridade e no nome de Jesus. Beatriz, você já sabe me ouvir, você já consegue me ouvir. Agradeça ao Senhor que todos os seus sentidos, o ver, o ouvir, o cheirar, o falar, o tocar e o se mover, possam verdadeiramente funcionar agora melhor. Faça a respectiva ação correspondente, em nome de Jesus. Agora, seja curada e continue sendo restaurada, Beatriz, em nome de Jesus. Assim eu oro na autoridade e no nome de Jesus. Gelsi Krein, esposa do... agora me deu branco. Amém. Gelsi Krein,
esposa do nosso irmão crente, em nome de Jesus, receba a cura do corpo, põe a mão na sua coluna, agora, espírito mentiroso do câncer da coluna, agora, germes, vírus, micróbios ou bactérias, células cancerígenas, morram no nome da GLC, no corpo da GLC, perdão, em nome de Jesus. Amém, amém. Seja curada, dores desapareçam dores das costas da GLC, na autoridade e no nome de Jesus. Seu Júlio está internado fazendo exames de coração. Põe a mão, se você ouvir esta oração, põe a mão no seu peito e concorde comigo, Pai, em nome de Jesus, toca as artérias do Júlio. Agora, diabetes, foi embora. Açúcar, concentração de gordura e açúcar no sangue agora. Largue o seu Júlio. Pâncreas funciona adequadamente. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Júlio, fale assim. Pai, em nome de Jesus, Pai Celestial, meu Deus, eu aceito o teu amado Filho como não é o único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, entra na minha vida e cura o meu corpo e salva-me de toda essa opressão na minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia. A Vera, Orabiaracata, Shuricata, sai. Vera, em nome de Jesus, nossa colega de oração, de aconselhamento do Centro de Cura, ali naquela outra igreja. Vera, em nome de Jesus, fez cirurgia ao tendão. Ela fez uma cirurgia ao tendão porque ela teve uma queda. Agora, no nome de Jesus, agora, Vera, agora, toque o seu tendão aí. Toque ele. Em nome de Jesus, receba a cura de Cristo agora. Agora, Vera, em nome de Jesus, receba a cura de Cristo. Amém, amém e amém. Por último, queridos, eu tenho aqui assim na lista, vamos orar pelo Rio Grande do Sul e por essas manifestações de enchentes, por essas mortes e essas perdas de moradias de tantas dezenas de pessoas. Queridos, em nome de Jesus, você está bem na sua casa, ela está quentinha, ela lhe dá o apoio, ela lhe aconchega, deixa você dormir, descansar todas as noites. Neste exato momento, muita gente não está conseguindo, devido às 3 últimas semanas, as pessoas estarem dormindo assim. Orem a estarem tendo essas intempéries e não terem conseguido dormir assim, que eu queria dizer. Queridos, em nome de Jesus, vamos então orar. Convoco todos que estão agora comigo, me assistindo. Pai, no nome de Jesus, levantamos um clamor imediato, agora, espontâneo. Olha, Senhor, para todos esses municípios, Senhor, ao redor da Grande Porto Alegre, esse município de Roca Salles, Mussum, esses municípios do Vale do Taquari, esses municípios das nossas Serras Gaúchas, Senhor, esses municípios aqui assim ao redor de Porto Alegre, Ilha da Pintada, Senhor, olha para o cais de Porto Alegre, ora, Senhor, para o caudal, Senhor, da afluência dos rios Guaíba, Senhor, e o seu nível estar já na sua situação máxima. No nome de Jesus, Pai, tem misericórdia do teu povo. E, Senhor, atende às nossas orações. Pai, para a tua honra e tua glória, assim nós oramos. Queridos, 11º derramar já está com data marcada. Este ano, excepcionalmente, não será na Serra. Deus tem os seus planos, ele não nos avisou de enchentes nem nada disso, e nós não sabíamos, não estávamos deixando de fazer o encontro de Ramá na Serra por causa disso, mas entendemos agora que era plano de Deus que a gente descesse um pouquinho para a planície. Estaremos na cidade de Criciúma, dias 18 e 19, ministrando ali para os doentes naquele lugar. Na tarde da cura, estaremos fazendo o encontro interdenominacional. Senhor, ali
num hotel, se eu não me engano, Tri Hotel, todo mundo conhece em Criciúma, a cidade em Santa Catarina, ali em Criciúma, logo após a divisa com Porto Alegre, dos estados, amém? Nos dias 18 e 19 pela manhã. Queridos, em nome de Jesus, embaixo vai estar escrito, contribua nesse ministério, por favor, não deixe de fazer, ajude-nos a nós alavancarmos recursos para que mais pessoas, nesse encontro interdenominacional, possa vir aceitar a Cristo, ser curado, ser liberto e ser cheio do Espírito Santo de Deus naquela cidade. Amém? Teremos para as pessoas, depois anunciaremos quais são os pontos de contato para nós podermos fazer uma simbólica inscrição, para ajudarmos a custear algumas pequenas despesas fixas na realização desse encontro, onde as demais coisas, tudo será gratuitamente levado até vocês. A palavra de Deus, a oração por cura, a oração por libertação, o atendimento, o aconselhamento em grupo, o aconselhamento individual, para que você receba o melhor de Deus e volte para a sua cidade avivado. Tem um microavivamento já se dando com outros ministérios, e isso ocorreu nos 2 últimos finais de semana lá na cidade de Criciúma, conforme me contaram. Nós só estaremos lá também para complementar e sustentar verdadeiramente a fazer com que esse fogo espiritual possa ser mais abundantemente abrangido ali, assim, naquele povo. Queridos, vamos em caravana, tanto daqui do Rio Grande do Sul, tem gente que irá do Paraná, tem gente que irá de Itajaí, tem gente que irá de Barra do Sul, e tem o próprio pessoal de Porto Alegre, dos arredores de Porto Alegre, e o próprio pessoal de própria cidade, município de Santa Catarina, estarão lá em unidade e unanimidade, louvando e bendizendo ao Senhor. Venha ser avivado, venha ser curado, para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Ficamos por aqui e que Deus abençoe grandemente. Até nossa próxima terça-feira, onde estaremos ministrando no Derramado Zoom de terças à noite e online pelo YouTube. Que Deus os abençoe grandemente, beijo no coração e que Deus os abençoe e vos traga a essa grande plenitude de vida espiritual com Deus. Sejam abençoados, em nome de Jesus. Bye, bye.